Hoje eu queria falar um pouquinho aí desse mundo virtual novo, para muita gente, de e-games e automobilismo virtual. Claro que isso já é uma febre no mundo inteiro, mas agora com essa situação toda da gente estar em reclusão, né, confinado, acho que ganhou uma projeção muito maior. E tem alguns escândalozinhos e escandalosões acontecendo que acho que vale a pena a gente falar rapidinho. Nos últimos dias aí teve um que pegou muito fogo, que foi a demissão do Daniel Abt da Audi Sport. Inclusive o Daniel é um cara que tem conexões muito fortes com a Audi, porque ele é da família Abt, que é dona da Abt Sportsline, ou Abt Tuning, enfim, que é uma empresa especializada em mexer, em tunar carros da Audi, ou seja, uma empresa muito próxima do próprio grupo. Apesar de tudo isso, ele foi sumariamente suspenso e demitido em seguida, permanentemente, da equipe, que foi, para muitos, um choque, para outros, uma decisão correta. Então, vamos entrar um pouquinho no detalhe aqui. Tudo começou na corrida de Fórmula E virtual, a última que teve agora, quando o Van Dorn, que estava em segundo, terceiro lugar, o próprio streaming falou, não pode ser verdade. Não é o Daniel Abt que está correndo, não é ele, não é possível. A partir daí, já ficou uma suspeita, o pessoal começou a ficar um pouco intrigado, porque na câmera de streaming do Daniel Abt, o microfone foi claramente colocado bem no rosto do piloto, ou seja, você não conseguia ver se era o Daniel Abt correndo mesmo. Depois disso, terminou a corrida. Nesta corrida, o Daniel Abt tinha largado em segundo, terminou em terceiro, e foi um resultado muito melhor do que ele tinha conseguido nas últimas corridas, em que acho que o melhor lugar que ele teve foi 15º, ou seja, claramente pouquinho suspeito, Aí, pós-corrida, como obviamente isso era uma corrida oficial, vamos dizer assim, da Fórmula E, inclusive era uma corrida de caridade, de filantropia para ajudar a arrecadação para a Unicef, uma causa muito nobre. Então teve uma entrevista com os 3 primeiros colocados no final da corrida e, obviamente, o Daniel Abt não apareceu alegando o problema de conexão. Você via a do Abt desligada, né, não conectada, só os 2 primeiros colocados apareceram. A partir daí a suspeita ficou ainda maior, piorou um pouco quando alguns pilotos, especialmente o Vergne, falou que também ele achava que não era o Abt correndo e assim por diante, enfim, a coisa ficou muito feia. A partir daí veio a sequência de fatos, de decisões, até culminar na demissão dele da Audi. E a declaração da Audi foi muito pesada até, né? 2 linhas, meio assim, chute no saco. A Audi, na sua declaração oficial, disse o seguinte: integridade, transparência e compliance consistente com a aplicação das regras são prioridades para a Audi. Isso se aplica a todas as atividades em que a marca está envolvida, sem exceções. Por esta razão, a Audi Sport decidiu suspender o Daniel Abt com efeito imediato. E acho que aqui que fica um pouco a discussão, né? A gente teve vários outros pequenos eventos, né, semelhantes a esse, em outras corridas, em outras categorias. E, obviamente, isso aqui é um território sem precedentes, né? A gente está vivendo um momento agora em que, claramente, é tudo novo, né? São conceitos e preceitos que, obviamente, a gente não está acostumado. E esse mundo virtual, talvez mais ainda. Eu acho que, para usar uma palavra bonita, né, a grande dicotomia de tudo isso é o fato de que algumas pessoas levam esse mundo virtual de simuladores, jogos, né, defina como for, muito a sério, e outras levam isso como diversão. Então, na própria corrida da Fórmula E, dava para ver claramente que tinha piloto levando a sério, que tinha treinado, que queria chegar na frente, queria mostrar serviço, vamos dizer assim, por mais que não fosse uma corrida oficial, por mais que fosse uma corrida de caridade, enfim, queria mostrar serviço, queria fazer algo profissional, e tinha uma outra parte ali dos pilotos que estava ali para se divertir. Claramente não freava, usava um outro piloto como seu freio, né? A gente viu vários acidentes e capotadas mirabolantes, enfim. Então, existem 2 grupos muito claros, e acho que isso se aplica também aos líderes da Audi, isso se aplica também aos telespectadores, né, e os fãs como a gente. Cada um está interpretando de um jeito muito diferente. Claro que existem fatos que aconteceram que já são um pouco mais fincados, né, em questões históricas, políticas e sociais, como o que aconteceu com o Kyle Larson, que, obviamente, num streaming, né, ao vivo, falou uma palavra que
nos Estados Unidos é impossível de ser aceita, de alguém falar, né, independente do contexto. Claro que existia muita discussão se ele falou com o intuito de denegrir ou não. O ponto é que geralmente não se fala em nenhum contexto a palavra. Então aí já é uma outra questão, né, uma discussão social. No caso do Daniel Abt, ou no caso, por exemplo, do incidente com o Lando Norris e o Simon Pagenaud, é uma questão aí de interpretação se o automobilismo virtual, especialmente esse que a gente está acompanhando agora, né, de pilotos profissionais do mundo real competindo no mundo virtual, se ele é uma diversão, se ele é um entretenimento puro, né, que tem que ser levado como diversão para os pilotos, ou se é de fato uma transposição do mundo real para o virtual. E acho que é aí que está a discussão. Eu queria saber a opinião de vocês. Queria que vocês deixassem aqui no comentário como você enxerga tudo isso que aconteceu. A demissão do Abt foi justa? O fato dele ter pregado uma peça, acho que é importante colocar esse ponto, como ele colocou no vídeo dele, de que ele ia soltar um vídeo depois mostrando que era tudo uma brincadeira, que o piloto que estava correndo por ele, que se chamava Lawrence Herzing, era um piloto profissional de automobilismo virtual, e ele queria fazer essa brincadeira de mostrar como esses caras conseguem ser extremamente competitivos contra pilotos da vida real e tal. Até um ponto que tem que ser dito é que na live, né, no streaming do Daniel, ele fala que ele vai pôr o piloto. Ele deixa bem claro que ele vai pôr, por diversão, o Lawrence para correr por ele. Ou seja, na prática não tinha nenhum segredo. Muita gente já sabia que isso estava acontecendo. Claro que para grande massa, né, como durante a corrida, né, oficial, o microfone tampava o rosto, enfim, ficou essa dúvida. Como isso extrapolou, né, com as declarações do Van Dorn, do Vergne, caindo na mídia, a mídia dizendo que ele estava fazendo isso para conseguir um bom resultado na corrida, o que na prática não faz muito sentido. Um piloto profissional tá com essa preocupação toda, né, num evento de caridade, filantrópico, por mais que, sim, ele poderia levar aquilo a sério e competir de verdade para tentar um bom resultado, isso não é uma corrida que define a carreira dele, né? Não é final de campeonato, não é isso. Mas o que foi levado à mídia foi a percepção de que ele fez isso para conseguir um bom resultado na corrida, que ele estava de fato mentindo ali, fazendo uma falcatrua, quando na prática, pela declaração no vídeo dele, o que ele queria era criar uma diversão, fazer uma zoeira. Alguns dos pilotos da Fórmula E disseram que, em declarações no Twitter, enfim, pô, pessoal, vocês sabem, pô, Audi, você sabe que o Daniel Abt é um brincalhão, é um piadista. Claro que ele fez isso de brincadeira. Eu, particularmente, a única opinião que eu vou dar aqui é de que se eu tivesse no lugar do Daniel Abt, se eu tivesse esse privilégio de ser um piloto, eu teria feito a brincadeira ao vivo. Ou seja, eu teria colocado o cara então no lugar, se eu chegasse a esse ponto, primeiro que talvez estando no lugar dele eu não fizesse, mas se o intuito fosse fazer, tá? Vamos supor que é para fazer a brincadeira. Eu colocaria o piloto, talvez mandaria em algumas redes sociais que eu tenho com vários fãs de verdade. Ó, pessoal, vou fazer uma brincadeira aqui, eu vou colocar o cara no meu lugar, vamos ver se ele pilota melhor do que eu, vamos ver se o Van Dorn fica puto, né, etc, etc. E, claro, até poderia colocar o microfone para a massa, o público maior, né, não saber o que está acontecendo, mas os nossos fãs mais próximos, né, talvez ali no story do Instagram, contar essa história. Ou seja, eu teria uma prova caso alguém alegasse, não, você fez para conseguir um bom resultado? Não, peraí, ó, estava ao vivo, foi de brincadeira, não foi com o intento de burlar, de mentir, de conseguir um resultado, né, com alguém que pilota melhor do que eu. Era simplesmente uma piada, uma brincadeira, num evento filantrópico. Então eu teria feito a piada ao vivo. Eu não teria deixado, como ele alegou, para depois editar o vídeo e soltar um vídeo depois mostrando, olha, foi uma brincadeira, olha o que eu fiz durante a corrida. Eu acho que ele correu um risco muito grande com isso. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês. Demissão do Daniel Abt foi justa? Não foi? Foi uma reação exagerada da Audi? E você? Você entende que essas corridas de pilotos da Fórmula 1, essas corridas virtuais que todos os pilotos profissionais estão participando, são para serem levadas a sério? Ou é só uma brincadeira, uma diversão para os telespectadores verem batidas e verem aquelas pancadarias todas? O que você acha? Deixa nos comentários pra gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Obrigado por assistir um vídeo aqui do Car Daddy. Seja bem-vindo à Car Family. Considere se inscrever no canal, ajuda muita gente, e deixar seu like aqui e a gente se vê na próxima. Valeu!